Olá, olha eu de novo para a gente fazer mais uma videoaula e já para poder agilizar, eu imprimi tudo aqui em papel fotográfico adesivo. E imprimi até as guardas, sim, para esse projeto em específico, esse tipo de fichário de guarda exposta, eu gosto de imprimir a guarda no papel adesivo, o mesmo papel, tá? Eu utilizei o gloss para todos eles. E para laminar, vocês podem utilizar cortar o papel, né, o BOPP, ou podem passar ele também na laminadora com suporte. Nesse daqui eu vou mostrar que para quem não tem suporte, não precisa. E outra, vocês podem também laminar isso daqui com vinil adesivo. Assim vocês podem laminar ele a frio, né, sem precisar de laminadora. Levei tudo, todo, até as minhas guardas para laminadora. Papel fotográfico adesivo, ele precisa ser laminado mesmo que seja guarda, tá? Imprimi tudo no BOPP fosco, vocês podem utilizar o caquinho, o brilho, outros também, mas lembrando que dependendo do BOPP, vai deixando o produto um pouco mais infantil, já levando em consideração que ele já é infantil, né? Então, tomem cuidado na escolha do BOPP, tá? Por isso que eu sempre dou destaque ao BOPP mate, porque ele dá uma classe ao produto. Sim, o BOPP faz toda a diferença. Não adianta, mas eu amo glitter, eu amo brilho, e sair colocando em tudo. Isso pode acabar detonando o projeto de vocês. Então, tomem cuidado na hora da escolha do BOPP. E outra, o BOPP fosco, esse mate aqui, ele é ótimo para tirar fotos, sabiam disso? Porque ele não reflete a luz, ele não pega nenhuma referência de fora, folhas, nada, ele não pega, ele só simplesmente sai a arte bem feitinha ali. Então, para tirar foto, para vocês divulgarem, eu aconselho, quando vocês forem fazer um produto para divulgação, não façam com o BOPP verniz, por exemplo, façam com fosco. E se forem utilizar um BOPP holográfico, que seja, né, num projeto que combina com holográfico e mostre isso em vídeo, porque assim as pessoas vão conseguir ver, né, aquele resultado. Tentem não tirar foto do holográfico, porque nas fotos, não, às vezes, né, dependendo da posição, não fica tão legal. Ou às vezes ele nem fica mostrando, mas fica refletindo outras coisas. Fica refletindo a luz da sua luz lá, o seu celular, você, menos o glitter, né, menos aquela parte do holográfico. Então, eu refilei todas as minhas capas aqui, eu tô passando essas dicas para vocês aproveitarem ao máximo. E eu vou utilizar as capas em 16 por 22 e outra capa de 18 por 22, tá? Essa 18 por 22 aqui, que é a que eu vou fazer agora, ela vai ser a minha contracapa. Ela precisa ser maior justamente porque ela que vai comportar a minha garra, né? E a minha garra também, ela tem um espaçamentozinho ali, vocês vão ver lá na frente, quando eu for mostrando o projeto mais detalhado para vocês. Não utilizei espaçamento aqui, não utilizei régua, para eu mostrar para vocês que nem sempre precisa, tá? Vocês conseguem mirar, óbvio, né? Eu não fixei primeiro, eu mirei e depois eu colei. E óbvio, né, que aqui não tem jeito, vocês precisam de passar uma espátula de feltro para criar a aderência. Não pode passar na parte de plástico, não passe em algo que seja rígido. O feltro é justamente para proteger, não arranhar a capa de vocês. Perguntar, mas não vai arranhar? Não. Se passar no feltro, né, na parte de feltro, não vai arranhar. O feltro, essa parte do feltro que é feita exatamente para isso. E aquele acabamentozinho que eu já falei para vocês na nossa primeira aula, que é virar primeiro as partes menores, virarem os cantinhos para o lado de dentro e depois fazerem as partes maiores, tá? Assim a gente tem um acabamento mais que perfeito. E aqui, evitem de escrever no papelão. No meu eu escrevi para mostrar para vocês, tá? Mas dependendo da gramatura da guarda de vocês, se vocês escreverem, pode mostrar no papelão, pode mostrar assim no outro lado, né? Na verdade, na capa mesmo. Mas como minha gramatura aqui é a mesma do meu papel fotográfico, porque é um papel fotográfico, né? Então, não vai interferir em nada. Vou refilar agora a minha guarda, novamente falando para vocês que eu utilizei o mesmo papel fotográfico, gloss, também laminei no BOPP fosco, tá? A guarda, mesmo que vocês vierem a fazer a capa, por exemplo, no efeito holográfico,
Não coloquem a guarda no glitter, não, gente, ou no holográfico, não, por favor. Deixem ela só no mate, sabe? Porque uma guarda, ela vai ficar pro lado de dentro e se ela ficar brilhando demais, ela tira totalmente o foco do miolo. E muitas vezes a gente faz miolos tão elaboradinhos e a gente quer que o foco fique nesse miolo quando a pessoa abrir, né, aquele caderno, aquele planner, aquela agenda, tem que ficar o foco no miolo mesmo. Vou centralizar aqui a minha guarda, tá? No meu projeto. Eu até conferi aqui para ver se tá na posição correta ali, para não ficar de cabeça para baixo, porque essa guarda, ela tem posição. Vocês viram que pelos lacinhos, dependendo do jeito que vocês fizerem, vai ficar de cabeça para baixo. Por isso que eu virei ali a minha capa, a minha contracapa e conferi se tá certo. Deu certo, mirei, tirei o liner e colei. Passei novamente aqui a espátula, lembrando que vocês podem passar isso daqui no cilindro, né? No cilindro de massa, para poder fixar o projeto ainda mais de vocês. E agora é fazer a nossa capa, né? Que ela é menorzinha, ela tem 16 por 22. Tem 2 centímetros a menos, né? Do que a nossa contracapa. Vou tirar o nosso liner, vou criar aquela aderência novamente, né, utilizando a espátula de feltro. E a minha mesa tá balançando aqui um pouquinho, dá até um pouquinho de agonia, mas não tem problema, tá? E olha, importante aqui para vocês, colou o meu adesivo na mesa, eu tirei uma pontinha e fui passando a mão em volta, eu não puxei. Porque se eu puxar, ele vai ficar a parte do adesivo, até um pedaço do papel aqui na minha bancada, tá? Essa base, às vezes, ela gruda. Quando a base é muito nova, ela gruda, né? O adesivo nela. Então, quando acontecer isso daí, vão passando da mesma forma que eu mostrei para vocês no vídeo, porque assim vocês vão ter segurança que não vão perder o material. Que imagina só, você já tá com quase tudo prontinho, aí nessa hora de criar aderência, grudou na mesa, vocês puxam, perde tudo. Então, tomem cuidado aí. É até bom que isso aconteceu para eu poder mostrar essa dica bem legal aqui para vocês. Marquei, né, as laterais, como sempre eu marco em todos os meus projetos, deixando bem marcado. E assim, vocês têm a segurança total que tá tudo grudado no lugar, né? Agora é colocar a nossa guarda. Essa guarda aqui é bem legal, que vocês viram que tem um espaçozinho em branco nela, é porque a gente vai incluir algo para agregar ainda mais valor. Quando eu falei para vocês que esse projeto aqui, esses projetos, né, eram projetos de alto valor e que vocês poderiam cobrar muito mais caro do que os valores padrões que estão no mercado, é porque eu sabia que eu tinha incluído coisas que iriam fazer toda a diferença para vocês, viu? E vocês podem utilizar essa mesma ideia, essa mesma estrutura para colocar outras artes também, não precisam ficar só presos no que eu tô aqui passando para vocês não, tá? Dá para vocês fazerem aí inúmeros projetos com essa mesma estrutura, com essa mesma estruturação, com essas mesmas ideias. Dá para brincar muito, tá? E assim vocês terem, né, um catálogo mais rico para oferecer para o cliente de vocês. E quando a gente oferece mais conteúdo para os nossos clientes, maior, né, a chance a gente tem de fechar o pedido com ele. Se liguem nisso, viu, gente? Se liguem nessa dica aí. Passei aqui a minha espátula de feltro para poder fixar tudo no lugar. E agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, tá vendo? Ele é um pouquinho menor, a minha capa. Então, ela tem que ficar desse jeitinho. É esse encaixe que ela fica. E agora, a gente vai passar para a parte de furar o miolo, tá? O bolsinho eu não mostrei, porque esse bolsinho vocês podem fazer ele tanto na tesoura, que é só cortar, ou podem fazer ele na plotter, que tem os 2 arquivos aí para ficar mais fácil para vocês. Então, o destaque aqui realmente são as estruturas e as montagens. Aqui vocês viram que as minhas divisórias ficaram tudo bem encaixadinho ali na parte de trás, tudo bem acabadinho. O meu miolinho que eu imprimi na gramatura de 120 gramas em modo livreto num papel A4, tá? Depois eu parti ao meio para eu poder ter a minha medida de 1:5, né? E aqui eu tô utilizando esse furador para fichar. Eu comprei ele no Mercado Livre. Vou mostrar aqui na lateral a posição, né? Os números que estão na posição dos meus fechamentozinhos, né? Do buraquinho, para furar os buraquinhos. Então, é só vocês colocarem na mesma posição aí na máquina de vocês. Tá vendo ali embaixo? Eu coloquei também um adaptadorzinho, que esse é de máquina de costura. Ele é um ímã muito forte.
Assim, eu encosto a minha folha nele, porque eu tenho certeza que todas as minhas folhas vão ficar na mesma medida. Então, é uma ótima dica aí para vocês. É aquele improviso básico que funciona, até aquele jeitinho brasileiro que funciona. Então, coloquem aí um imãzinho para não sair as folhas do lugar. Ou senão vocês terem que ficar medindo toda hora para ficar tudo certo. Não precisa, né? Aqui, se vocês fazendo daquele jeito, colocando aquele imãzinho ali, já vai super funcionar. Deixei as medidas para que vocês consigam furar mais fácil, tá? Mas isso também, essas medidas, vocês mesmos conseguiriam tirar aí utilizando a garra, né? Vocês conferem pela garra, vê o espaço em que tem entre um anelzinho e outro e depois vão colocando isso daí nesse maquinário. Eu coloquei a minha garra de fichário da mesma forma que eu coloquei na primeira aula, tá? Na primeira aula, não alterou em nada. Para furar o buraquinho aqui, que o vídeo não estava gravando, mas eu peguei a minha folha que eu furei na minha máquina, encaixei ela bem na bordinha aqui, risquei com o lápis e depois, para furar esses buraquinhos, ela não fura no furador de fichário. Vocês precisam de furar ela na Crocodile, por exemplo, porque ela aguenta, né, essa gramatura. Para falar a verdade para vocês, essa capa nem entra lá no furador de fichário, não entra, porque ele realmente não suporta essa gramatura muito alta, tá? O nosso bloquinho, eu vou colar aqui nessa partezinha em branco que eu deixei. Eu imprimi esse bloquinho na gramatura de 90 gramas, e vocês podem imprimir ele também na gramatura de 75 gramas. Porém, a gente volta lá naquela tecla que eu tô batendo aqui para vocês, que é na valorização do produto. Numa gramatura maior, ele vai ficar mais valorizado. Mas 90 gramas já tá excelente. Não precisa ser 120 não, porque ele fica muito rígido, né? E ele precisa ficar um pouquinho mais maleável para não perder esse aspecto de bloquinho que ele tem. Aqui eu vou fazer um acabamentozinho também, vou colocar um ilhóis. Vocês podem colocar ilhóis coloridos, tá? Colocar o lilás, amarelo, verdinho. Pode brincar aqui, não precisa ser só o rosa, não. Coloquei o rosinha mesmo, fechei. É um ilhóis de 54, tá? Que é o mais comumzinho que a gente utiliza para encadernação. E aqui é só encaixar a minha capa e pronto a minha estrutura do fichário de garra exposta. É o produto mais fácil e que vocês podem lucrar muito, viu? Quanto que foi rápido, fazer até a videoaula foi mais rapidinha. E eu posso utilizar o mesmo miolo que eu coloquei lá no meu primeiro fichário, eu posso colocar nesse também. Aí ele vira um planner, o que encarece ainda mais ele como produto, como um resultado final, como um valor final para o meu cliente, né? Porque aí eu tenho um produto em valor agregado, que é um planner que vai durar o ano inteiro e o cliente depois pode substituir as páginas. Vocês deixam eles reféns do miolo. Vocês podem oferecer depois miolos de caderno. E aí chegamos à nossa segunda videoaula.